El programa Victoria en Cristo presenta su cuadro Cultura Bíblica. Jesús que me ha salvado. Chegou um momento todo especial, o momento da exposição da palavra de Deus. Queremos compartilhar uma pequena porção da palavra do Senhor com todos os ouvintes nesta preciosa manhã. Neemias, capítulo 6. Vamos aí ver a história, não? Este livro histórico chamado Neemias. Vemos ali o povo de Deus tendo uma grande missão, uma missão que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. E nesta missão, o diabo hizo de todo para detener a obra. O diabo usou todas as estratégias para que a obra cessara, para que terminasse, para que parasse. Este mesmo espírito, meus irmãos, atua hoje também. Quando somos chamados de Deus para sermos na obra de Deus, sempre vai haver desafios a serem enfrentados. Sempre vai haver problema para ser solucionado. Sempre vamos ter que ter visão e paixão pela obra de Deus, porque o diabo vai tentar desanimar-nos. A palavra desanimar vem de quitar o ânimo, assim com que nós outros perdamos o ânimo. Quantos irmãos estão desanimados? Esta maneira general, em diversas congregações, ministérios, igrejas, há pessoas que no meio do povo de Deus já han perdido o ânimo, e nós outros não podemos desanimar, porque Deus não se agrada da inconstância. Pessoas que são inconstantes, pessoas que têm dobre ânimo, quer dizer, ânimo dobre, duas classes de ânimo. Às vezes está animado e às vezes está desanimado. Todo isto não provém de Deus, irmão. O que Deus quer de seu povo é fidelidade, é compromisso, é entrega. O que Deus quer é dedicação. A Bíblia disse: ferviente, servindo a Deus com fervor, com vida, com alegria. Deus espera isto de seu povo. Por isto, meu irmão, minha irmã, que está sendo atacado por el desânimo, não desanime. Toma força, camina, marcha, peleia, porque tu não estás solo. El Senhor é aquele que peleia contigo. Jeová és tu ajudador, Jeová és tu fortaleza, Jeová és aquele que está a seu lado. O Espírito Santo és aquele que te anima, és aquele que te dá força. Meus amados, uma das causas por que muitos desanimam é a falta de oração. Quando o inimigo trabalha na vida do homem, ele aparta do altar da oração. Facilmente a pessoa se torna uma presa fácil para o adversário. Pero quando um crente mantém uma vida constante de oração, de ayuno, de comunhão e principalmente congregando, ele recebe vida de parte do Senhor, recebe ânimo para seguir adelante. Por isso Deus manda de si para ti nesta manhã: volva ao primeiro amor, aquele primeiro amor que você tinha quando tu aceitaste a Jesus, quando não havia frio, não havia calor para tu cultuar, não havia polvadeira para que tu te for ao culto. Tudo estava lindo. Tu chegava na casa de Deus e cantava os hinos de Sião com toda alegria. Por mais que não sabia cantar,
por mais que estava desafinado, pero tu abria a boca santa e alabava a Deus, e Deus recebia essa alabança tua. Você tinha prazer de chegar mais temprano na igreja, para dobrar rodilha, para orar, para falar com papá. Passados-se os tempos, tu foste relaxando, tu foste desanimando, pero hoje Deus manda descer para ti. Regresse, volve ao primeiro amor, toma-te força, toma ânimo, e haga-me vontade, bendito seja Jeová para sempre, porque para isso Deus te ha chamado, para ser a vontade do Senhor, para ser a vontade de Deus, para servir ao Senhor em espírito e verdade. Para isso Deus te chama, por isso toma ânimo. Estamos falando, meus irmãos, sobre um tema tão importante que vamos estar falando sobre o ânimo e desânimo. É importante que tenhamos ânimo. Pero eu estou falando aqui no início que o diabo vai usar toda a estratégia para desanimar o ser humano, inclusive falsas profecias, incluso falsas mensagens de pessoas que supostamente vai hablar em nome do Senhor, quando o Senhor não lo dijo. Pessoa que vai usar o santo nome do Senhor, quando Deus não dijo nada. A pessoa de seu coração, de sua carne, está abrindo mensagem que não é do Senhor. Que coisa tremenda, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. E Satanás, ele vai usar a mesma estratégia. O diabo não cambiou, meus irmãos. O diabo não desanimou. Nós outros desanimamos, não? Pero o adversário, ele tem algo que é justamente não desanimar, ele é persistente. O diabo não tem apuro para cumprir seus propósitos na vida do ser humano. Ele não se apura, ele não desiste, ele sigue hasta em tentar conseguir. Por isso nós outros devemos, eita glória, hein? Na Bíblia é algo tão interessante, que o servo do Senhor estava na reconstrução do muro. Estavam trabalhando. De repente se levantou inimigo. Quer trabalhar para Deus, se levantará inimigo para te amedrontar, para que tu tenha medo, para que tu desanime, para que tu debilite. Pero não desanime. Siga adelante. Em Neemias 6, verso 10, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque ele estava encerrado, el qual me dijo, reunamos-nos em la casa de Deus, dentro del templo, e cerremos las puertas del templo, porque viene para matar-te. Sim, esta noite vendrão a matar-te. Então se dije, homem como eu ha de huir? E quem que fuera como eu entraria ao templo para salvar a vida? Não entrarei. Entendi que Deus não lo havia enviado, sino que hablava aquela profecia contra mim, porque Tobias e Sambalá lo haviam sobornado. Que coisa tremenda, não? Porque foi sobornado para hacer-me temer assim, e que pecasse, e lhe servira del mal nombre com que fuera eu infamado. Oh, que tremendo! Então, Neemias, isso na oração, acuérdate, Deus meu, de Tobias e de Sambalá, conforme a estas coisas que fizeram, também acuérdate de Noadias, la profetisa que entregou na profetada, e de los outros profetas que procuravam infundir-me medo. Mira que situação dramática, meus irmãos. Mira que a que ponto chegou Satanás. Satanás ali para tentar detener na obra, tentar detener o servo de Deus,
usou ali uma profetisa, supostamente que era profeta do Senhor, chamada Noadias. Usou também a outros profetas, que houve confirmação. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda, irmão. Então, se é algo muito importante nós outros entender que há 3 classes de revelação, de profecia, de visão. Há profecia que vem do próprio Deus, porque Deus habla. Isto é indudável. Os dons espirituais estão vigentes com a igreja de Cristo. O Espírito Santo sigue comandando a igreja. Que tremendo, não? A igreja de Cristo é guiada por Deus Padre. Que tremendo, temos um solo Deus, um solo Senhor, um dueño que é Jesus Cristo, um solo Espírito de letra maiúscula que é o Espírito Santo. Ele sigue atuando na igreja, comandando a igreja em os dons ministeriais que são dons aí de Cristo, em os dons espirituais que é dom do Espírito Santo, e en el operar que é de Deus. Deus opera por meio dos dons ministeriais de Cristo, Deus opera por meio dos dons espirituais do Espírito Santo. Então, se temos aí a Trinidade trabalhando ativamente em la igreja de Cristo, que coisa tremenda. Então, se existe sim, existe profecia, existe visão, revelação que vem de parte de Deus, mas existe também visão, revelação ou profecia que vem do coração do homem. O homem conosco na situação, ou um homem tem interesse próprio, mis irmãos, para poder aí satisfazer seu desejo, manipular alguém, manipular alguma pessoa. Isso é tão, já é visto tanto isto. Eu me acordo na volta na serva de Deus, subiu em um coletivo que eu estava, sentou a meu lado. Eu todavia era novo, não estava casado, tinha um anel de compromisso em meu dedo. Aquela mulher, Deus lhe usou tão tremendo, que contou coisas profundas de minha vida, revelou realmente, se eu creio que foi Deus, não é possível que foi o capiroto, revelou coisas tremendas de minha vida. Eita glória, hein? Esta mulher, eu vi realmente, Deus lhe usa. Pero algo interessante passou. Aquela mulher, depois, meus irmãos, me passou seu número. Queria me conhecer melhor. Me deu que vivia solita em um apartamento. Depois ela entregou umas profetadas. Mira, essa mulher teve a coragem de ir hasta onde eu ia me barrar, tão solamente para seguir hablando comigo. No final, ela me disse que minha relação com minha novia não era de Deus, que a noiva que eu tinha não era vontade de Deus, que eu me casara com ela, que Deus tinha outra pessoa supostamente preparada para mim, e supostamente era ela, que era a pessoa que Deus havia preparado. Que coisa tremenda, meus amados irmãos. Então, se aquela mulher, ela pôde entregar uma revelação de parte de Deus, não? Eu creio que foi Deus que usou ela em algum sentido. Pero houve um momento na vida daquela mulher que já não foi mais Deus hablando. Já era ela que estava hablando, já era a carne que estava hablando. Então, meus amados irmãos, mira que coisa tremenda, não? Existe sim, há pessoas que Deus usa, pero há pessoas que usa a Deus. Uma coisa é Deus usar, outra coisa é usar a Deus. Uma coisa é quando o Espírito Santo abra por sua vontade, outra coisa é quando o homem abra por sua vontade. Que coisa tremenda, não? Então, se existe falsas profecias, existe revelação que vem de Deus, existe. Mas existe revelação que vem da carne, meus irmãos, que não vem de Deus. Que coisa tremenda. Eu me acordo, eu escutei alguma situação como pastor, vou escutar muitos problemas, não? E eu digo, bueno, vou agarrar essa irmã, vou lhe dar uma correção. Lhe falta um pouco de guacha, um pouco de vacuna para o vexar. Vou lhe agarrar e vou lhe dar algumas exortações. Pero quando eu cheguei junto a ela, quando eu empecei a orar, meus amados irmãos,
o Espírito Santo me deu mensagem. O Espírito Santo, eu querendo atuar como pastor, não? E de exortar, e de semana, eu já povaí, ali que já popeia, isso está mal. E papai, eu queria barrar a guacha da irmã. Esse era meu objetivo, não? Pero Deus não. Mira, meus irmãos, Deus me deu uma mensagem totalmente distinto. Deus lhe disse, eu sei o que tu está passando, o sofrimento que tu estás enfrentando, quantos anos tu has levado sofrido neste lugar. A irmã desesperada começou a orar, porque já não era mais o pastor que estava falando, era o Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda. Mira, meus irmãos, se eu for falar para minha carne, era outra mensagem, pero Deus tinha um mensagem de seu Espírito para a igreja. E existe pessoa que às vezes, irmão, entrega a mensagem do coração, irmão. Começa a mirar defeito de um, de outro, começa a escutar tisme, escutar quanto, começa a investigar o Facebook da Reno, começa a investigar estado arreno, depois acha uma lista aí de coisa e agarra um altar e começa a dizer que Deus está falando. Isso não é Deus, isto é tua carne, isto é teu pensamento. Quando algo está errado, quem tem que exortar? O pastor. O pastor vai exortar por la palavra de Cristo, por la doutrina, por la santidade de Deus, por la exortação de autoridade pastoral. E não na pessoa agarrar, meus irmãos, o problema reno, barrar no altar e tirar indireta. Isso não vem de Deus. Então, há mensagem que é de la carne, do coração del homem, meus irmãos. Retaiterei, meus irmãos. E existe mensagem que destrui. Cuidado que há de pessoa que está desviada, porque uma pessoa usou o nome de Deus e não era certo. A pessoa falou de seu coração, não falou de parte de Deus. Se Deus não falou nada, o mais lindo é que nós outros, irmãos, nos calhemos. Quando Deus não abra nada que devemos nós outros a ser, devemos estar calhado. Quando Deus não abra, se calhe. Quando Deus está em silêncio, não diga nada. Solamente abra tua boca para dizer, assim disse o Senhor, quando realmente Deus dijo. Um pecado muito gravíssimo, meus irmãos, é o pecado de tomar o nome do Senhor em vano, de mentir. Cuidado, ou manipular. Eu já vi pessoas que querem manipular, meus irmãos, manipular a sua família, manipular, às vezes aí, hasta a igreja. Que tremendo. Algo que existia em Brasil antigamente, tão tremendo, né? Hoje eu creio que não há mais. Pero antigamente em Brasil havia algumas profetisas que tentava dirigir a igreja por profecia, meus irmãos. Tentava dirigir a igreja por profecia. A irmã lhe usava em profecia e de repente ela queria manejar a igreja com profecia. Profecia, dom não é para manejar a igreja. Quem dirige a igreja são pastores. Deus deu pastores, pessoas que vai estar manejando por a palavra, conforme a orientação que Deus põe em seu coração. Profecia não é para manejar a igreja, irmão. Que coisa tremenda. Quem maneja a igreja são os servos do Senhor que Deus ha posto como líderes. E isso é um espírito que atua, meus irmãos, de rebelião contra o servo do Senhor que Deus ha levantado. Falsos profetas que dizem o nome do Senhor como Deus não disse. Este é muito perigoso. Deus abra, Deus disse, pero tem que ser de Deus e ser usado com a sabedoria do cielo, do Espírito Santo, e nomes, irmãos, de qualquer maneira para chamar a atenção, porque já he visto pessoas que se não entregam na profecia, irmão, nada está bueno. Não pode perder a fama de profeta. Deus me usa, eu tenho que revelar algo. Cuidado, isso é vanidade, é pecado. Os dons espirituais não são del homem. Os dons espirituais são de Cristo. A Bíblia habla de manifestação de los dones. Mira o que disse, manifestação é que se apresenta, que se manifesta. Manifestação não é que possui. Nada possui os dons espirituais, irmão. Deus manifesta por seu Espírito conforme sua vontade. E quais são os objetivos de uma revelação, de uma profecia, de um dom? Edificar, exortar ou consolar. Dons espirituais não é para matar. Dons espirituais não é para avergonçar nadie. Dons espirituais não é para destruir a nadie.
Dons espirituais são usados para edificar, exortar ou consolar. Isso são aí as funções dos dons espirituais do Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda, não? São funções básicas, principalmente aí da profecia. E existia ali uma falsa profecia para o quê? Para detener, para parar aquela obra, para detener o servo de Deus, para que eles não seguiram, para que eles quedassem, para que eles ali desanimaram, para que eles desistiram, meus irmãos, desta grande missão que tinham de parte de Deus. Que coisa tremenda, não? Então isso é importante nós outros sabermos, irmãos, que devemos aí buscar em Deus fortaleza, devemos aí buscar os melhores dons do Espírito Santo, e que todo se haga para edificação. Então, se vimos aqui nessa história bíblica que existia aí esse servo de Deus, que eram falsos profetas, subordinados para profetizar a mentira. Para o quê? Para desanimar ao servo do Senhor. Vamos estar falando sobre cuidado com os falsos profetas. Vamos estar falando sobre aí a existência dos falsos profetas. Vamos estar falando sobre como rusgar as profecias. E vamos falar por que devemos rusgar as profecias. E também como identificar e como rusgar las profecias. És uma mesa que está preparada para a nossa vida.